Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Espaço das moções. Moção número 12, 2024. Apoio ao reitor do Santuário de Caravaggio. A palavra está à disposição do vereador Roque Cervenini pelo tempo de até 5 minutos. Na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, essa moção de apoio, ela é de minha autoria, de autoria do vereador Juliano, do vereador Amarante e do vereador Tiago William. Moção de apoio. Os vereadores abaixo signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 121 do regimento desta casa, que seja enviada moção de apoio ao padre reitor do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, Ricardo Fontana, pela coragem em transmitir pela sua voz o sentimento de milhares de romeiros que enfrentaram dificuldades para chegarem ao santuário e expressarem sua fé diante da Santa de Caravaggio. Essa é a moção. Nós tivemos aí diversas entrevistas na imprensa de vereadores dizendo que nós estamos homenageando uma opinião. Na verdade, não é simplesmente uma opinião. E aqui não se está fazendo uma moção de apoio ao padre por ele ter, talvez, se contraposto ao laudo. Não é isso. Isso aí é subestimar a inteligência dos proponentes. É subestimar a inteligência do senhor padre reitor do Santuário Nossa Senhora de Caravaggio. O que o padre disse? O padre fundamentou a sua crítica quando ele disse que lá estava o problema desde o dia 1º de maio. E que a omissão do poder público municipal não foi capaz de retirar os entulhos daquela terra que caiu na via. Foi isso. Não havia e não há asfalto danificado naquele local. Eu passei lá com o vereador Juliano, que o senhor Rui Choqueta, e com a dona Gema, na estrada da Busa, e fomos ao 30, uns 2 dias antes, e todos passavam por ali. A prefeitura não teve atitude de pegar uma máquina e desobstruir a via que sobe ao Caravaggio. Ela não fez isso. E Daniel, faz 145 anos que nós fazemos Romaria de Caravaggio. Eu mesmo coordenei 3 daquelas romarias na equipe de infraestrutura quando fui secretário. Aquela via que liga ao Caravaggio, quando o prefeito Clayton pediu para plantar ali os liquidâmbar que estão plantados, estão lindos. Eu não sei quem fez uma escavação próxima ali daquela via. E aquela escavação deu deu nexo causal para ocorrer aquele desmoronamento. Então, o que o padre pediu? Que fosse desobstruído a via. E não foi feito. Ali está a indignação. Ali está a indignação. Não é do laudo. O laudo é consequência de algo que deveria ter sido feito e não foi feito. É simples assim. Um prefeito que tem no seu gabinete compartilhado o seu vice e que os dois juntos
não conseguem coordenar uma equipe para tirar uma terra que está na via que conduz os romeiros da maior romaria do sul do país, não pode imaginar que vai passar ileso por conta disso. Então, a nossa moção, ela é de apoio ao padre, porque nesse momento é o seu Ricardo Fontana. Poderia ter sido outros padres de outras épocas, mas não, é esse. E é estranho ainda mais, eu vou pedir espaço de liderança, senhor presidente. Espaço de liderança ao vereador Roque Cervenini. E é estranho ainda mais, quando deu o problema da enchente, o prefeito do dia, Fabiano Feltrin, foi ao Caravaggio se benzer e pedir que a Nossa Senhora de Caravaggio o abençoasse. E aquela frase, que a fé sem obras é inútil para a salvação, cai como uma luva. Não adianta só ter fé, precisa ter obras. Chegar ao céu de mãos limpas por não ter feito nada, não vai lhe dar o paraíso. Você precisa fazer alguma coisa. Então houve uma omissão do prefeito Feltrin e do vice Jonas. Por que é importante sempre falar do Jonas? Porque ele lidera o gabinete compartilhado. São os dois. E precisou um padre, que alguns dizem, não, o padre não tem que se meter. Olha, quando alguém que deveria agir não age, abre espaço para que outros ajam. Então eu quero pedir aos vereadores que aprovem essa moção. Não é uma moção à opinião do padre, é uma moção de apoio a ele que deu voz a milhares de romeiros que imaginavam chegar ao santuário e agradecer e encontrar o que ali? Uma via interditada a um dia antes do principal momento que ia acontecer a chegada dos romeiros. Nós precisamos entender que quando o padre diz que o prefeito e o vice-prefeito não se fizeram presentes em nenhum momento, em nenhuma reunião, isso demonstra que ele não estava comprometido com a romaria. Não estava comprometido com a romaria. Até porque o próprio padre diz que a Ecofar e outras secretarias ajudaram. Mas no momento que precisaria ter uma decisão para fazer a desobstrução do Morro da Busa, não teve essa decisão. E ainda hoje, se nós formos lá olhar, continua exatamente igual. Hoje é dia 4 de maio, portanto fazem 35 dias que teve o problema e a prefeitura do Jonas e do Feltrin não foram lá fazer a desobstrução daquela via. Daí porque eu creio que essa moção, ela é uma moção importante, porque fortalece a fala do padre no sentido de que nós precisamos nos planejar, nos organizar, e era certo que haveria a Romaria de Caravaggio no dia 26 de maio. Agora, se depois contrataram geólogos para fazer laudos, eu não vou entrar nessa discussão, porque não é essa a minha discussão. A minha discussão é por que a prefeitura não desobstruiu a via quando deveria ser desobstruída. Padre Ricardo Fontana, nós, vereadores Roque Cervenini, Thiago Ilha, Gilberto Amarante, Juliano Baumgart, estamos propondo uma moção de apoio ao senhor, pela sua coragem, pela sua dedicação, e lhe parabenizar pelos serviços prestados à Farroupilha, porque o Santuário de Caravaggio, ele não é só um espaço religioso,
mas ele é um espaço que traz as pessoas também para a cidade, e quando elas vêm para a cidade, a oportunidade para o nosso setor econômico, de comércio, de serviços e de turismo, ela se abre. Parabéns pela sua coragem, tem o nosso apoio. Obrigado, vereador Roque Cerverini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, funcionários e a todos que estão na casa até o momento. Gente, de todos os assuntos que têm tramitado nesse plenário nos últimos dias, e eu tenho me calado, escutado bastante, esse, sem dúvida nenhuma, é o mais politiqueiro. Não tenho dúvida disso. Pedir que não haja manifestações, senhores. Roque, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, se o senhor passou com o seu carro lá, o senhor, nesse momento, está dando um péssimo exemplo. Como vereador, deixa eu falar, como vereador e como formador de opinião dessa cidade. Né? O senhor disse que não está preocupado com o laudo do geólogo. Então, o senhor está dando a sua opinião baseado na fé também. Baseado em Deus, que eu acredito. Quando a gente diz assim, eu acredito em Deus, eu acredito na Igreja Católica, baseado em quê? Baseado na Bíblia. Eu leio a Bíblia e acredito em Deus. Agora, a gente tem que entender que daqui a pouco aquele geólogo que estava ali, que deu o laudo na quinta-feira antes da romaria, pode ter sido enviado por Deus. Porque Deus se manifesta nas pessoas, e não no pensamento, e não nas ideias de quem quer que seja. Eu estou com meu filho aqui, ó, e eu quero que as mães que estejam aqui façam uma reflexão. Alguém de vocês, com um geólogo dando a sentença que não pode passar lá, deixaria o seu filho passar lá ou brincar lá? Eu tenho quase certeza que não. O meu filho não iria lá, e ele quis ir lá. Ele quis ir lá não, ele quis ir para Caravaggio, e eu disse, não, calma, fica aqui. Ele gosta de andar de bicicleta, gosta de ir, eu sei como é que é a criança, né? Então, gente, com todo o respeito que eu tenho ao padre Ricardo, ele tem que cuidar da paróquia, né? Ele tem que cuidar da igreja, ele tem que cuidar da procissão de Caravaggio também, mas agora ficar criticando o prefeito, né? Eu acho que ele tem que pedir desculpa para o prefeito, inclusive. Acho que ele tem que pedir desculpa, acho que os vereadores que fizeram essa moção devem retirar essa moção, porque se alguma coisa acontecer com alguma pessoa, vão ser responsabilizados. E aí eu quero ver quem é que vai ter culhão de subir ali, ó, e falar o que estão falando, e falar na fé, falar no desvaneio, que não sei o que está acontecendo. Né? Então eu acho que a gente tem que ser mais técnicos, a gente tem que ser mais céticos, e neste caso, né, menos políticos, e começar a falar aqui sobre os assuntos que tem de competência cada um. Eu vejo muito vereador que fala sobre todos os assuntos, gente. Fala sobre agricultura, fala sobre saúde, fala sobre... Meu pai diz que quem palpita demais é porque não sabe nada. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Brunet. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Vamos lá. Primeiro, nós passamos que a via não tinha sinalização de fechamento. Então, primeiro ponto, o executivo errou de não sinalizar. Incompetente. Segundo, se sabia que tinha problema porque não foram tomadas medidas. Incompetentes. Terceiro, responsabilização, vamos lá. Quer que vamos mensurar? Rainer e Petrini, 3 anos que eu estou falando aqui para botar uma lombofaixa. Que vão atropelar, vão matar o idoso. E aí? Não, só um pouquinho, estou falando. E aí o que disseram? Não, vereador, tu não pode falar do prefeito, porque o prefeito... Vou falar do prefeito, então. Quem é que é o gestor do dia? Então as coisas não dá para falar, não dá para ser assim. Quando me convém serve, quando não me convém não serve. Tá? Primeiro tem que ficar bem claro isso. Então, mais um atestado de incompetência assinado. Por inúmeras questões. Buscar geólogo depois da romaria e tal, e agora para querer mostrar o que foi, o que é, o que não é,
Está ainda lá liberado. O que acontece? É a mesma coisa o aluno, que ele não fez nada no ano inteiro letivo, e aí ele foi para casa com recuperação, e aí ele tenta achar desculpa para o pai e a mãe, olha, mas aqui eu não entendi a matéria, que isso. Então, algumas coisas não colam. E sim, nós temos que falar, porque poderia ter sido feita uma via alternativa, que era o quê? Sinalizar. Organizar. E poderia ter sido feito quando? Na mesma semana, não na sexta-feira, às 5h30. Isso demonstra, já lhe cedo uma parte, isso demonstra o quê? Falta de capacidade de gestão e incompetência. E tem nome, o gabinete compartilhado. Quando um some, o outro desaparece. Para fazer entrevista são os leão, mas por que não resolveram o problema antes? Incompetentes. Cedo uma parte para o vereador Roque. Uma parte é o vereador Roque Cerverini. Apenas para esclarecer, vereador Tiago, como disse o Juliano, a gente passou porque todos estavam passando lá, inclusive os caras da prefeitura. Não havia nenhuma interdição, até porque se tivesse interditado, eu seria o primeiro a respeitar. Não havia interdição, absolutamente nada. Segundo ponto a ser esclarecido, eu não estou dizendo que sou contra o laudo, estou dizendo que o laudo é consequência por não ter resolvido. Vamos lá, tem uma telha quebrada na casa. Você coloca um balde para goteira ou você troca a telha? O certo é trocar a telha. Então, teria que ter limpado aquela terra que estava na pista e depois libera a pista. O laudo foi necessário porque não fizeram o serviço de desobstrução da via. E não há o que ser responsabilizado, vereador Tiago, até porque nós estamos pedindo para limpar a via. Então, vamos lá, né? Não adianta gritar aí que não vamos nos assustar por isso. Obrigado, vereador Juliano e Roque Cerverini. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Para justificar o meu voto, então, objetivamente, como fui citado e o chapéu serve, quando eu serve o chapéu, vamos vestir ele. Fui um dos vereadores que deu entrevista na rádio, não subestimei a capacidade de ninguém, Roque, né, como o senhor citou, respeito a opinião de todo mundo, simplesmente dei a minha opinião, mas não subestimei a capacidade de cada um na elaboração da moção. E eu acho que nós estamos vivendo num cenário que as pessoas podem votar, né, e falar as coisas que as pessoas interpretam como ser corretas ou não. Esclarecendo, o laudo, como falaram, foi dado dia 23 e 24 de maio. Até então a via estava liberada, sendo observada pela geóloga, que estaria tudo liberado. Na chuva da quinta de noite, que choveu muito na quinta-feira de noite, sexta de manhã também, então as pessoas foram lá, as técnicas, e interditaram. Consequentemente, antes da romaria. Então, a minha justificativa é essa, que uma moção para aplaudir ou para parabenizar em cima de uma opinião, que eu ainda acho que foi uma opinião, tá, do padre, e respeito a opinião dele, como eu respeito as pessoas que tomaram a decisão de ter interditado, preservando sempre as vidas e laudos de pessoas técnicas, eu interpreto que não votarei favorável a esta moção, mas de maneira nenhuma subestimei a capacidade de ninguém. Foi só uma opinião e uma expressão minha, que eu acho que nós temos esse direito também de nos expressar e dar a nossa opinião. E de maneira nenhuma foi subestimado a capacidade de ninguém. Eu não terminei meu tempo, por favor. Posso continuar? E aí agora eu perdo o fio da meada. Não sei se isso é feito de propósito ou não. Então, isso atrapalha o raciocínio, tá? Então, vamos interpretar como essa fala, a minha fala. Tu perde o fio da meada, mas vamos dar, porque senão a gente não dá a parte, se torna indelicado, não me deram a parte. A parte é sua, doutor Juliano. A parte é o vereador Juliano Balgar. Felipe, eu não sou doutor, que eu não possuo doutorado, mas especialista a gente pode ser chamado sim pelas três. Mas eu não chamei a parte para lhe atrapalhar, até porque eu não faria isso, que não tenho necessidade de interromper esse raciocínio, que mas o meu está bem... Respeita o teu tempo e fala o teu tempo, deixa a gente falar. Então, mas seu tempo, vereador. Mas, vereador, é uma prerrogativa legislativa. O senhor deveria ter feito sinal que não precisa se alterar, calma.
A gente está com problema de leptospirose, né? Mas a raiva também está sendo transmitida, principalmente a raiva humana. A gente tem visto aí. Então, calma, não precisa levar para esse ponto pessoalizar. Mas a única questão, eu concordo, a segurança, sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar. Mas é só para a gente refletir, né, vereador, quem sabe futuro vereador Daniel Trois. Como que na sexta-feira de manhã passa o transporte com crianças lá? Como que passou veículos da prefeitura, pessoas, carretas e coisas do gênero lá naquele local? Então, onde que está o erro? Tinha que ter interditado antes. Tinha que ter feito uma sinalização. Esse foi o erro. Mas, obrigado pela parte, desculpa por atrapalhar Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Vereadora Eleonora Broilo, não havia visto que a senhora tinha pedido a palavra antecipadamente, então a senhora está com a palavra. Não tem importância. Bem, continuando na vibe do vereador Brunet, quando ele fala que quer ver se mães deixariam seus filhos transitarem naquela rodovia, eu vou um pouquinho mais longe. Se nós tivermos um prédio com um laudo de que esse prédio pode desabar, e forem oferecidos apartamentos a um preço ridiculamente baixo, eu quero saber quem é que teria coragem de comprar. Existe um laudo, né? Ah, mas eu não sou contra o laudo. Mas o laudo foi dado antes do fechamento. O laudo foi dado antes. Então, eu não sou contra o laudo, mas eu queria que liberassem a estrada. E o laudo não é só sobre desobstrução da via. O laudo fala sobre o terreno. Sobre o terreno, onde lençóis freáticos estão por baixo, né? O que pode acabar com um rombo enorme no meio da rodovia, né? Então, eu mais uma vez eu me pergunto, quem compraria um apartamento condenado? Quem compraria? Né? É o mesmo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. As duas coisas estão correndo paralelas. Eu não compro um imóvel condenado. Eu não ando por uma via que está condenada. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E a palavra está com a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Eu respeito a opinião de todos e também falei na rádio que respeitava também a opinião do reitor do Caravaggio. E gostaria que respeitasse a minha também. E concordo também, muitas vezes, com todas as pautas significativas que nós teríamos que estar aqui discutindo, nós estamos discutindo uma moção de apoio. Vejam, foi dado todas as oportunidades para todos os entes interessados nessa questão, dialogar, dar a sua opinião, esgotado o tempo. E eu quero dizer assim que eu não estou aqui para defender o executivo, nem o reitor, porque não é o caso. Nós temos uma moção aqui, vamos se deter à moção de apoio em função do que o reitor teria falado, pela sua coragem de enfrentar o executivo. O executivo é bem grandinho, ele sabe se defender, sabe, tem um laudo, não estou aqui para fazer defesa alguma. Mas eu penso que desqualificar os gestores do município estão também desqualificando o município. Essa tentativa reiterada aqui nessa Câmara de Vereadores de desqualificar os gestores do município, eu entendo que nós estamos na tentativa de desqualificar o nosso município, e não é a nossa função. Não é a nossa função. Faça uma analogia. Quem tem uma empresa e o seu funcionário sempre criticando, falando mal da empresa, está desqualificando a sua empresa, onde ele ganha o pão.
né? Uma analogia. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade. Nós estamos aqui à beira de uma eleição e nós temos que cuidar muito desses viés políticos e não sermos massa de manobra nessas questões. Nós temos que se posicionar. Eu acho interessante muitos projetos de lei aqui. Não, eu sou favorável, mas é isso, mas o prefeito é isso. Vota contra, se posiciona. Vota favorável para não ficar mal com a população. Mas desqualifica o que os nossos gestores estão fazendo. Não, aqui estou defendendo gestor nenhum, acho que eles são bem grandinhos, podem se defender. Mas eu acho que nós temos que ter responsabilidade como vereadores, nós temos uma função. Senão nós vamos virar um STF, querem fazer tudo. Não, nós temos que fiscalizar. A prerrogativa do executivo é executar dentro de uma legalidade. Não executou, nós vamos fiscalizar. Muitas denúncias são feitas aqui, e já estou finalizando, e param por aqui, não tem um encaminhamento. Demonstra o viés político. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador PC. Obrigado, presidente. Boa noite mais uma vez a vocês aí. Eu vejo também, eu me posiciono da maneira em que o Dr. Thiago se posicionou, e muito bem. Porque assim, ó, porque eu acho que estão fazendo em cima de uma coisinha assim, uma politicagem danada. Todo mundo quer ganhar um pedacinho de pão de graça desse pãozinho aí, né? E não é assim. Eu acho que o padre, ele foi de uma infelicidade tamanha quando ele convocou uma coletiva, ou foi falar para, não sei se ele fez coletivo, foi falar para a rádio só, para dar uma entrevista dessa, no momento em que ele devia acalmar os religiosos que lá estavam para ir, e dizer que ali não era correto liberar aquilo aí, que era uma rua de risco, que era um caminho de risco, que poderia acontecer alguma coisa, poderia não ter acontecido, mas poderia acontecer. Então, eu acho assim, eu acho que falar em cima da emoção, levado por algumas pessoas, sei lá quem que for, não é o correto. Nós desqualificar um executivo, um poder público, por simplesmente uma palavra ou lá para querer se promover em cima de alguma coisa, fazer política, eu acho que não é correto isso aí. Então, eu também me coloco, voto contra essa moção. Acho que nós estamos discutindo muita moção aqui. Nós discutimos um pouco projeto, mas moção nós temos bastante, né? E tem algumas que não têm qualificação nenhuma, né? Então, muito obrigado aí. Obrigado, vereador PC. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Queria só lembrar, presidente, que a 122 foi totalmente devastada, destruída por avalanches das últimas chuvas. Aqui na 448 foi devastada e desolada também. Mas principalmente vamos falar da 122. Vocês viram o que aconteceu lá? Quanta terra desceu? Quantos milhares de caminhões foram retirados? Agora, veja bem, aqui em Caravaggio, doutora Clarice, que há um manifesto de um padre que não é de um padre, é uma religião inteira católica. É uma religião inteira, porque representa o catolicismo. O padre, ele não está falando por si, ele está falando por sua religião. Ele está falando pelos romeiros que não conseguiram chegar em Caxias do Sul. Eles não conseguiram porque, tudo bem, tomou-se a decisão na sexta-feira. Por que não botou um ônibus lá embaixo, então, para transportar aqueles romeiros que tiveram que fazer 12 quilômetros a mais? Era simples, bota um ônibus lá e não deixa esse pessoal aumentar o seu trajeto 12 quilômetros, que já chegam ali cansado, desvarido, e ainda tem que fazer mais 12 quilômetros. Então resolva, competente resolve com competência e não com incompetência. Porque outra coisa, um laudo de geólogo na quinta, na sexta, mas e todo o trajeto de antes, então nós tínhamos que interromper a cidade inteira. Toda a nossa região, porque toda a nossa região tinha desmoronamento e deslizamento. E muito pior que aquele, dizer que tem um lençol freático lá em cima do morro, por favor, né, em cima das pedras. Mas lá é um morro. Então, por favor, eu acho que essas coisas, depois, vereador Thiago, por favor também, esse negócio de demagogia política, por favor, não vamos entrar nessa, porque aí nós vamos dar... Não vou te ceder. Porque essa demagogia política, eu vejo muitos políticos, às vezes, drogados, subindo no palanque, defendendo que é
contra drogas. Então, isso é demagogia política. Então, não vamos partir para esse negócio. Porque uma coisa é importante, vamos fazer o que nós fizemos no nosso dia a dia. Então, esse negócio de político vir aqui pregar moral de cueca, por favor. Então, vamos se colocar no lugar de cada um. Porque quando eu sou católico, sou devoto de Nossa Senhora Caravaggio e tenho como minha santa protetora. Agora, dizer que um padre, o padre não está falando por ele está falando pelos católicos, pelas pessoas que ficaram barradas. Eu estou falando, por favor. Tu não gostou quando o Juliano te pediu parte? Tu quer uma parte? Eu te dou. Não tem então, assim, ó. Gente, espaço de líder. Espaço de liderança, o vereador Gilberto do Amarante. Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui e fazendo aqui esta noite, nós não estamos aqui dando moção para o Ricardo, para o padre, mas para os Romero que vieram e ficaram interrompidos ali na chegada de Caravaggio. Nós não estamos dando aqui moção para o Ricardo, mas para os católicos que foram deflamados. O nosso santuário de Caravaggio, que todos os líderes vão lá e se vestem do santuário. Caminhos dos Romero, todos os executivos municipais ou prefeitos se vestem de Caminhos do Caravaggio. Nós não estamos dando uma moção de apoio para o padre, mas sim pelo comércio que funcionou muito bem naquele final de semana, graças à Romaria de Caravaggio que o prefeito queria cancelar. Ele não queria interromper aquele espaço, ele queria cancelar a Romaria. Então, é para isso que a gente está dando essa moção. Nós estamos dando moção de apoio para a indústria que, de uma forma ou de outra, é fomentada pelo turismo religioso de nossa cidade. Nós estamos dando esta moção de apoio para os industriários de nossa cidade, que muitas vezes estão sendo prejudicados por um executivo, por executar mal as suas tarefas no seu dia a dia. O comércio local, que tudo isso... Procurem vocês, vereadores, vocês que defendem o Executivo Municipal, que vem dizer que nós temos que falar o que vocês querem ouvir. Não, nós somos vereadores, e cadê os fiscais? Cadê os vereadores que se dizem fiscais? Onde que está a fiscalização de vocês? Quando que vocês levantaram uma questão do prefeito? Quando que vocês participaram de uma máquina aqui que está sendo vendida por ninharia? Cadê os fiscais? Nós estamos falando disso. Somos fiscais, mas fiscais de quê? Fiscal de dizer amém para o executivo sempre? Olha, parabéns, executivo, tudo que tu faz é perfeito, mas a população aí fora não acha isso perfeito. Tanto que estão reclamando todos os dias. Todos os dias fazem uma reclamatória. Então, a cobrança do vereador, cadê os fiscais que elegeram dizendo que ia estar do lado do povo? É isso que nós temos que fazer. Quando nós somos candidatos, olha, eu vou defender o teu interesse. Vou defender aqui você ter o representante. Mas representante de quê? Então, eu acho que é isso que, às vezes, quando se fala aqui de uma questão genérica, que o vereador tem que fazer, um dizendo para o outro... Gente, olha quanta coisa a gente levantou. Pedro Grandene, economizamos 12 milhões, que ia custar 15 milhões aquela obra, ia quebrar os comerciantes para fazer buraco de 1,70 m. Olha o fiscal das máquinas, recentemente, que nós fizemos, e o prefeito abriu mão. Olha o movimento que nós fizemos com a Vila Rica, e foi mudado, foi adiantado pelo povo e pelos vereadores. Olha a questão da própria CSG, dos movimentos que foram feitos para que se colocasse mais obras de infraestrutura para a nossa região e nossa cidade. E cadê os movimentos? Isso é movimento de vereador. Agora, desculpa, eu não vejo esse movimento lá do lado de lá. As iniciativas estão para o lado de cá. Talvez agora com o vereador Sense comece, né? Quando que o Thiago Brunet aí teve um movimento que fosse realmente, olha, isso vai mudar, a não ser votar favorável à vacina, olha, ser contra a vacina? Qual foi o outro movimento que foi feito aqui neste mandato? Então, eu estou citando o Thiago Brunet porque é a questão do mandato. Cadê? Mas o pessoal aplaude. Mas como assim, gente?
Cadê o mandato? Cadê o trabalho do vereador? Porque agora nós citou os vereadores, o que tem que fazer os vereadores. Então, eu acho que nós estamos fazendo, e fazendo muito, sim. Tá? Estamos fazendo. E eu acho que, quando falamos que uma moção, tudo bem, vocês podem votar contra, vamos votar contra e está certo, cada um tem a sua opinião e beleza, ótimo. Agora, não pode dizer que nós, vereadores, não podemos criticar o Executivo, porque eu sou fiscal do Executivo. Eu sou fiscal do Executivo. Eu acho também que lá pelas tantas, se nós continuar assim, daqui a pouco vamos mudar lá, botar um Elvis Presley daqui a pouco num pedestal em algum lugar da nossa cidade, porque isso foi muito bem feito e representado em nosso Rio Grande do Sul todo. Obrigado. A palavra está com o vereador Maurício Belaver. Obrigado, senhor presidente. A moção, então, é apoio ao reitor do Santuário de Caravaggio. Seria esse o tema, né? Então, o tema eu acho que teria que trabalhar em cima desse assunto aqui. Não ir para São Paulo, Joinville, Santa Catarina, sair fora do Brasil aí. Apoio ao reitor do Santuário de Caravaggio. Eu acho que depois o senhor me responde se o assunto é esse, senhor presidente. Então, eu sou contra. E também, já que fala de Nossa Senhora de Caravaggio, participar das missas nos domingos também faz bem para nós ficar mais focados, ser mais amigos aqui na nossos 15 vereadores aí. Eu participei no dia de quinta-feira, que era feriado, também fui. Eu fui nessa estrada aí com os geólogos lá de Brasília. Esses geólogos de Brasília aí, eles ficam uma semana aqui em Caxias e depois voltam para Brasília e vem outra equipe na Serra. E eles se revezam cada semana. Então, nós estávamos com toda a turma, nós fomos lá, e eles disseram sim que é área de risco. E depois nós fomos para o santuário. Falamos com o padre lá. Eu me dou bem com o padre, como com todo mundo. E, inclusive, tiraram foto junto. Não me quiseram, mas tudo bem. Mas é área de risco, sim. E o Verona também. Tem o Verona que sempre está na casa aqui. É vizinho de lá, sabe também bastante aí. Então, eu acho que eu sou contra, sim. E o tema de casa é esse aqui, apoio ao reitor de Nossa Senhora de Caravaggio. O tema é esse, ficar aqui então, né? Não sair lá para os exteriores aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E a palavra está no espaço de liderança com o vereador Tiago Brunet. Senhor presidente, apenas para que a gente possa falar, porque o meu embasamento, quando eu vim falar aqui sobre o tema, era um embasamento baseado nas conversas que eu tive. Né? Tudo que eu falo aqui é porque antes eu pesquisei, eu estudei. Poucas vezes, vocês podem ter certeza, todos que estão aqui, vocês vão me ver falando alguma coisa de um assunto que eu não sei. Dificilmente, porque eu não falo. O que eu não sei, eu fico quieto. Eu prefiro me ausentar do que provocar uma fake news, do que provocar um desconforto em alguém. Então, muitas vezes eu me ausento. Agora, com relação a essa questão de Caravaggio, né, quando o vereador Amarante diz que são todos os romeiros, no meu consultório, com certeza, talvez 80%, 70%, são católicos. E lá, de cada 10 pessoas, claro que são mulheres, são mais sensíveis, talvez, porque né, a mulher é mais sensível que o homem, de cada 10 pessoas, 9 eram contra o que o padre falou. Né? Então, essa questão, Amarante, tu está indo contra a opinião pública. E essa tua fala demonstra um descontrole para um vereador. Né? Um descontrole muito grande. Eu acho que, muitas vezes, parece que o senhor não tem aptidão, competência e sensibilidade em estar e ocupar a cadeira que ocupa. Mas isso é uma opinião minha. Né? Acho que o senhor deveria talvez se ausentar, como se ausentou há poucos dias, para um tratamento, para que talvez volte melhor, né? Volte com a cabeça melhor um pouco, do que ficar falando bobagem. Hein? Mas, voltando ao assunto
que nós estávamos comentando aqui, com relação à questão dos romeiros, gente, perguntem, conversem vocês que estão aqui e vocês vão ver que a grande maioria é a favor do quê? De cuidar das pessoas, que é a nossa obrigação aqui. Ah, se vai ter prejuízo, se o comércio vai ter... Bom, depois a gente resolve, gente. Olha, com todas as calamidades, com todas as situações que têm acontecido no estado do Rio Grande do Sul, gente, todo mundo tendo prejuízo. E primeiro é salvar as pessoas, primeiro é tirar as pessoas de zona de risco, para depois pensar na economia, para depois pensar, porque enquanto a gente tiver vida, a gente vai atrás, a gente busca e a gente com certeza vai ter a nossa felicidade. Hã? Não, eu pensava com certeza. Sempre pensei, cuidar das pessoas, né? Tá bom. Bom, gente, só para me manifestar do ponto de vista da moção, sou contra essa moção, mas, como sempre fiz aqui neste parlamento, respeito as opiniões, porque este parlamento é o dissenso. Aqui nós vamos discutir o que a gente não tem afinidades, né? O consenso a gente busca, mas a nossa vocação aqui é o dissenso. Nós aqui, nesse grupo, do lado de cá, com certeza ninguém pensa igual. E a gente senta naquela salinha lá e discutimos e tentamos entrar no consenso. Mas sempre há dissenso. Há dissenso nas nossas famílias, há dissenso numa amizade, há dissenso num casamento. E o que a gente busca sempre é o consenso. E, nesse momento, a minha opinião aqui é votar contra essa moção pelo risco de vida que, neste momento, isso poderia provocar às pessoas. Eu sou médico e vou sempre ser a favor da vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Bom, rapidamente. Primeiro tivemos, então, aqui na casa, um ato que aplaudia a população de Nova Roma, o prefeito, a associação, que fizeram um brilhante trabalho. E eu sou aqui a prova viva que estava falando com os vereadores em uma reunião e disse, sim, vamos aplaudir, o trabalho é magnífico, é brilhante, é maravilhoso, embora tenha sido colocado simplesmente por causa de uma briga de alguns vereadores com o prefeito. Eu não tenho nada a ver com a briga de alguns senhores vereadores com a prefeitura, com o prefeito, com os que estão lá. Não tem nada a ver. Mas fica complicado tu ver o tempo inteiro que simplesmente é algo levantado em função de implicância. Sério, tem que ter um estômago para aguentar, porque uma vez, duas, três, mas o tempo inteiro. Bom, mas tudo bem, é um problema de vocês com ele. E não percebam que eu não estou o tempo inteiro defendendo, mas chega um momento que não tem condições, tá? Não tem condições. Vereador Amarante, tem opinião sobre mim, vereador, e fica o tempo inteiro falando, não me interessa a tua opinião a meu respeito. Se quiser, de repente, tirar da tua fala, seria importante. Tanto é que eu respeito o tempo inteiro, mas o senhor não respeita, então não se dá o respeito, não tem o porquê respeitar. O padre teve uma opinião. Nós estamos nessa casa aqui, foi colocado então uma moção para apoiar uma manifestação do padre, uma opinião do padre. É isso que estamos votando. Com todo o meu respeito à opinião do padre, respeito mesmo, pois eu respeito todas as opiniões. E não acredito que a minha está correta em tempo integral, que é o que acontece com muitas pessoas. Tem muitas pessoas que acreditam estar com a razão o tempo inteiro. O tempo inteiro estou com a razão. Eu não acredito. Tanto é que eu acredito que o que eu estou falando tem uma certa lógica nesse momento. Agora, pessoas que estão o tempo inteiro, e nessa casa tem pessoas que acreditam o tempo inteiro que estão com a razão, em tempo integral. Eu sou o dono da verdade, a verdade me pertence e todos os outros estão errados. Que lugar incrível! Que lugar incrível! Aonde as decisões, aonde a maneira de eu pensar e de eu acreditar é algo que beneficia meus interesses. É essa a lógica absoluta. Triste, senhor. Triste ver mais um motivo. Já termino, senhor presidente. Vem mais para casa, uma moção, para simplesmente criticar, para dar briga, para dar entrevero, para tentar fazer com que partidos rompam. Que legal, sério, a gente está maximizando o nosso tempo nessa casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Sandro Trevisan. A palavra está à disposição. Espaço de liderança, vereador PC. Senhores, a gente tá vendo aqui que a coisa não está fácil. Que nem o vereador Sandro falou, a gente vem para cá para ver sempre a menos. Parece que o pessoal tem prazer em provocar discórdia entre as pessoas, né? Em fazer que uns briguem com os outros, que eles fiquem, sei lá, se odiando. Que nem parece que é o gabinete do ódio aqui, né? Que tantos falam lá em cima. Que provocam tudo quanto é insinuações, qualquer coisa que tem. Então é assim, ó, isso é uma maneira, sei lá, antiga de pensar que fazer política é esse tipo. Não é. Fazer política é tu trabalhar para o público, tu entender as pessoas, conversar com as pessoas, visitar. Se tiver alguma coisa errada no município, ajudar para que melhorem aquilo que está lá e não denegrir os que estão feitas e nem a imagem das pessoas que lá estão fazendo. Eu vejo assim que nós precisamos, eu já falei outro dia que nós precisamos evoluir, mas nós temos que evoluir não só no nosso pensamento, na nossa maneira de pensar e de agir, mas também na nossa, sei lá, no nosso respeito, no nosso semblante um com os outros, né? Que assim, só assim nós vamos chegar. Porque o público não está querendo ouvir isso aí mais, o público não vai ouvir isso aí. Não adianta depois chegar lá na frente, subir no palanque e dizer, por que eu falava isso, por que eu fiz aquilo, por que eu briguei com fulano, por que eu botei no Face tal coisa de fulano. Ninguém quer saber disso aí. Eles querem saber se tu participou da comunidade, se tu fez alguma coisa. Então não é uma opinião de um padre que vai colocar todo esse embaraço em 15 vereadores, vai colocar uma discórdia em todas, no executivo também. Não é assim. Nós temos que ter coerência, nós temos que ter paciência, nós temos que ter a cumplicidade com os outros para não cometer esses atos que estão cometendo hoje, que provocou tudo essa encenação aqui, que não leva a nada. Não vai levar nada isso aí. Que nem os senhores dizem, muitos dizem, a cidade não escuta nós, não vê nós. A maioria que vê é interior. E tu acha que o interior tão preocupado com o que o senhor doutor Padre lá falou? Não. O senhor mesmo disse, vereador Amante, que lá em Caxias, o senhor falou nossa fala ali, que lá em Caxias ficaram tristes porque não conseguiram vir com os ônibus. Mas daí tinha que desobstruir a 122, a 116, então, para chegarem? Porque eu fui na missa domingo, no Caravaggio, e olha, eu não parei para medir, mas tinha mais gente que na Romaria. E a estrada ainda estava lá trancada. Os senhores acabaram de falar, está lá trancada. Então não é essa discussão. Essa é uma discussão que não vai levar nada a lugar nenhum. Nós temos que ser mais... Não é discutir. A gente não está discutindo. A gente está tentando entender o que vocês querem fazer. Porque até agora eu não sei o que vocês querem com essas coisas. Não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar vocês ao palanque. Não vai dar status para vocês. E muito menos para ele. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador PC. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, vamos colocar em votação, então, a moção número 12, 2024. Os vereadores que estiverem de acordo, encaminhamento de votação ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, essa moção não tem nada a ver com laudo, não tem nada a ver com situações alienígenas que levantaram aqui. Mas é compreensível, né? Cada um com a sua capacidade de raciocinar. A moção é pelo fato da prefeitura não ter aberto a via. É só isso. Nada mais. Nada mais. Nada mais. E é que precisou um padre dizer isso, né? Precisou um padre dizer isso. Precisou um padre dizer isso. Então, eu acho engraçado uns que dizem, vamos discutir projeto, mas nunca apresentou nada aqui na casa, nada, nem um requerimento. Mas quer discutir projeto, mas projeto dos outros, porque apresentar mesmo não apresenta. Então, a gente precisa ficar claro que essa moção não tem nada a ver com o laudo. O laudo foi feito um dia antes. Por que foi feito o laudo? Porque alguém alertou,
assim não dá, e realmente não dava. Então a moção é pela inanição política do gabinete compartilhado Jonas e Feltrin. É por isso, é só por isso. Nanicos políticos que não têm condições de ter atitude e limpar, desobstruir a via, como fizeram na RS 122. Foram lá e desobstruíram a via, limparam, passa. Ah, vamos atrás de um laudo para justificar por que a gente não abriu. É claro que vão dar um laudo, e com certeza qualquer profissional técnico daria um laudo nesse sentido. E tem uma manchete na Folha de São Paulo, do dia 20 de julho de 2020, vereador Thiago, diz que ao defender a volta ao trabalho durante a pandemia, vereador Gaúcho faz declarações enganosas sobre a quarentena. É sua. Está aqui? Está na Folha de São Paulo? Isso aí é de quem escreveu, não minha. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Está na Folha de São Paulo. Diz ainda, vereador do PDT. E tem uma entrevista sua na Rádio Espaço que você disse que ia termos, no máximo, 18 a 20 casos de Covid em Farroupilha. O senhor devia ler mais, estudar mais, então, já que Vossa Excelência estuda a área da saúde. Então, para ficar claro, a moção é uma moção contra a inanição política do nosso governo municipal. Precisou um padre ir para os microfones e falar a voz dos romeiros. E sim, vereador Amarante, ele falava em nome dos católicos. Ele falava em nome daqueles que professam essa fé historicamente há 145 anos. Mas, um dia, se elegeu um prefeito e um vice que resolveram dizer que essa romaria não ia ter o mesmo destino das outras vezes. Era isso, aptos a votar. Obrigado. Encaminhamento de votação, vereador Gilberto Amarante. Primeiro eu quero dizer que estou bem de saúde, estou bem com minhas demências também, estou muito bem. Claro que às vezes eu vi algumas loucuragens aqui nesta casa, mas tudo bem também, né? E quero dizer que quando se fala de vereadores, vereador Sandro, é porque a coisa vem de lá. Foi citado aqui o meu nome, o nome do vereador Roque, o vereador... Não, mas eu falei porque veio de vereadores. A vereadora Clarice também fez alguns apontamentos, enfim. Né? E a gente estava falando de trabalho, de fiscais, né? de vereadores. E desculpa, vereador Sandro, mas alguma vez vocês votaram algum projeto, debateram o projeto contra o prefeito nessa casa? Então, cabe nós aqui a fazer esse debate sempre. Então, não estou aqui debatendo a questão, até porque a maioria dos projetos que vêm do Executivo, vocês não debatem o projeto. Vocês não fazem debate aqui nessa casa, e é verdade, o último foi o do esporte, não houve debate. Mas tudo bem, olha só. Sobre a Romaria de Caravaggio, sobre esta moção, nós estamos falando, sim, mais uma vez, da obstrução daquele espaço, que volto a dizer, a 122 saiu milhares de toneladas de caminhões e em 15 dias estava liberada. Volto a dizer uma coisa para todos aqui, Adamati, se fosse pelo caso ali aquele desmoronamento, aquele pequeno desmoronamento que perante ao caos que nós vivemos, foi pequeno. Nós tínhamos que trancar a serra toda. Está mantida, dia 26, toda a serra isolada, trancada, porque havia desmoronamento em todas as nossas estradas gaúchas. E principalmente por sermos uma região mais montanhosa aqui na serra, muito mais aqui. Cabe sim esta moção, pelo fato de que não estou aqui, e depois uma coisa, houve um conselho, alguma coisa, que houve uma opinião aqui, não houve uma decisão. Cadê o documento aqui que foi decidido por geólogo, técnico, engenheiro, que aquele lugar estava interrompido? Houve como é que falaram lá, uma comissão? Houve o que mesmo? Um laudo. Não houve laudo. Não houve laudo. Houve lá, naquele dia que trancaram a rua, o grupo do prefeito, junto com os técnicos,
tomaram essa decisão. Mas olha só, quero dizer para vocês que essa decisão foi política. Muito obrigado. Encaminhamento de votação ao vereador Sandro Trevisan. Gostaria de rapidamente dizer que meu encaminhamento de votação é justificativa pela votação. Só que o que eu deveria ser de todos os vereadores. Raciocínio lógico é algo que as pessoas devem ter, sim. Eu acredito que não tenha tanto quanto alguns vereadores acreditam ter, mas até tenho, eu acho. Tanto é que tenho que vejo que isso é politicagem, portanto, respeito a opinião do padre, respeito muito a opinião do padre, porém, ao ato de politicagem, eu voto contra, portanto, contra a moção. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Eu só quero fazer uma resposta à indagação do vereador Maurício Belaver e te responder, vereador Maurício Belaver, que no artigo 88, do inciso 2, da letra, inciso 3, da letra D, diz o seguinte: será concedido o prazo de 3 minutos para cada vereador fazer o uso da palavra por apenas uma vez sobre o projeto em pauta. O detalhe é que nós estamos discutindo aqui uma opinião. Então se devaga um pouco, porque cada um dos vereadores tem a sua opinião. Então eu não tenho como chamar a atenção dos vereadores, porque se devaga a discussão, né? Então, por isso permito, né, que todos possam expressar a opinião em cima de uma opinião que foi declarada. Espero que tenha respondido, Vossa Excelência. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos então em votação a moção número 12/2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Reprovado por maioria, bancadas do PL, PP e MDB. Vereador... É que o senhor me interrompeu, vereador. Eu não terminei de fazer ainda minha conclusão. Vereador, se o senhor me deixar concluir, vereador. Então, por favor, o vereador das bancadas PL, PC e Maurício Belaver, Tadeu Salib dos Santos, Sandro Trevisan. Bancada do PP, Clarice Baú, Caleb Coelho, Tiago Brunet. Bancada do MDB, Jorge Sense, Eleonora Broilo e Felipe Maioli. Votos favoráveis, bancada do PSB, vereador, então, Roque Cervenini, Juliano Balgarten, bancada do PDT, Gilberto Amarante, e bancada do Republicanos, vereador Tiago William. Moção número 13/2024. Apelo à revisão dos recursos de lei complementar número 87.996. A palavra está à disposição da vereadora Eleonora Broilo pelo tempo de até 5 minutos. Bem, então a moção 13/2024, a vereadora signatária, após ouvir a casa, vem requerer a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 121, parágrafo 1º, do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, a Resolução 010/2021, seja enviada à Presidência da República a moção de apelo à revisão dos recursos provenientes da Lei Complementar número 87/1996, conhecida como Lei Candir, em razão do estado de calamidade em que nosso Estado se encontra. A Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, no uso de suas atribuições regimentais, aprovou por unanimidade, na sessão do dia 4 de junho de 24, a moção número...
que envia à Presidência da República a moção de apelo à revisão dos recursos provenientes da Lei Complementar número 87.1996, conhecida como Lei Candir. Tá? O Rio Grande do Sul atualmente enfrenta uma situação de extrema adversidade. As recentes calamidades naturais e a crise econômica têm deixado um rastro de destruição afetando milhares de famílias e comprometendo seriamente a infraestrutura do Estado. A Lei Candir, ao desonerar as exportações de produtos primários e semi-industrializados do pagamento do ICMS, causou um desequilíbrio fiscal significativo aos estados exportadores, entre eles o nosso estado, o Rio Grande do Sul. A regulamentação que prevê a compensação aos estados pela União nunca foi realizada. Com isso, a perda acumulada ao longo dos anos chega a 43 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Reconhecemos a importância das exportações para a economia nacional. Contudo, é imperativo que os estados prejudicados por essa política sejam adequadamente compensados para que possam continuar a cumprir suas obrigações e prover serviços essenciais à população. Diante desse cenário crítico, apelamos para que o governo federal reveja imediatamente os critérios de compensação estabelecidos pela Lei Candir, assegurando que o Rio Grande do Sul receba os valores devidos, corrigidos e atualizados conforme as perdas acumuladas ao longo dos anos. A população do Rio Grande do Sul clama por justiça fiscal e solidariedade federativa. Não podemos deixar que nosso Estado, um dos pilares da economia brasileira, sucumba à falta de recursos. A compensação justa e imediata dos valores devidos pela Lei Candir é não apenas uma questão de qualidade, de equidade, mas uma necessidade urgente para garantir a dignidade e o bem-estar dos nossos cidadãos. Contamos com a sensibilidade e o comprometimento de Vossas Excelências para atender esse apelo e assim contribuir para a reconstrução do nosso Estado e a recuperação de sua economia. Assim sendo, eu gostaria de contar com o apoio de todos. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação a moção número 13/2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço das moções, passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de 3 minutos, para manifestações, senhores, da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Tiago Ilha. Ainda em tempo, a todas as pessoas que estão aqui, eu quero cumprimentar nossa ilustre visita do nosso querido Caetano. O Brunet está ali firme, né? Caetaninha acompanhando o trabalho. Mas, assim, hoje nós tivemos... É duro, né, Caetano? Fácil. Mas hoje nós estivemos recebendo na bancada moradores aqui da nossa cidade, né? Discutindo e trazendo sugestões sobre o nosso projeto de lei, que nós só protocolamos, projeto 15, de autoria desse vereador, que ainda está numa fase muito inicial, né, que é para passar nas comissões. Então, eu gostaria, como dei a minha palavra ao grupo que me procurou hoje, eu queria estender, né, para que qualquer cidadão que tenha interesse em contribuir nessa discussão do projeto que institui a política municipal de enfrentamento às mudanças climáticas, possam procurar a bancada desse vereador para que a gente possa, junto, né, levantar essa discussão tão importante para a sociedade. E eu acredito que a colaboração e a participação da comunidade trará essa peça a importância que ela merece. Então, nesse momento, a gente coloca a nossa bancada totalmente à disposição para ouvir, assim como nós fizemos com o grupo um pouquinho antes de começar a sessão, com toda a comunidade, né? E vou também procurar estender essa ideia. Então, enquanto o projeto fica aqui tramitando, tem o compromisso desse vereador de primeiro, ouvir a comunidade, assim como sempre fiz, e quem sabe, com a ajuda e a colaboração de todos, a gente possa melhorar ainda mais essa importante peça de lei, né, que é
o projeto 15 de nossa autoria, que institui a política municipal de enfrentamento às mudanças climáticas. Aproveito ainda, na situação da bancada do Republicano, para dizer também que nós estamos discutindo um assunto importantíssimo, que também versa sobre a pauta do meio ambiente, que foi uma das pautas, tem sido uma das pautas que acaba levando muito a nossa bancada e esse vereador que lidera a bancada para a discussão, que é a questão da água. É uma preocupação assim imensa que a cada dia torna ela maior. A água é a fonte da vida. A nossa cidade, historicamente, os números comprovam que é uma das poucas cidades do Rio Grande do Sul que dá lucro para a Corsã. Agora, com a privatização dessa empresa, há uma preocupação tremenda, com esse adendo contratual que estará sendo colocado em todos os municípios, que há uma discussão jurídica ainda se há necessidade de passar pela Câmara de Vereadores. Eu suplico, eu preciso aqui pedir aos vereadores de situação que esse assunto não deixe de passar pela Câmara Municipal, inclusive de ter audiência pública, que não seja decidido no gabinete, porque aí sim, nós mexer na questão da água sem passar pela Câmara, meus amigos, não é possível, porque a Câmara é a representatividade dessa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. E a palavra está com o vereador Gilberto Amarante. Quero dizer, presidente, que eu estive hoje aqui na comunidade Linha Mangines, porque ali houve uma pequena queda de barreira, estreitou a estrada, e ali eles estão precisando urgente que resolva aquele probleminha, porque eles transportam ali muitas aves, tanto no transporte de saída das aves agora, quanto a chegada de matéria-prima, para manter-se novos frangos que estão aí sendo colocados. E segundo o morador, ele ligou para 5 pessoas do Executivo Municipal. Claro que na quinta, porque um passa para o outro. A sugestão que a gente chega, se não irá resolver, eles vão ter que resolver a questão da estrada pública. E outra, a estrada não está ruim. O problema é só o estreitamento que houve naqueles pontos lá específicos. Que seria muito rápido, e muitos equipamentos da prefeitura passou por lá. E eles até pediram, mas não houve solução. E outra questão, é lá na linha 30, chegando na comunidade, após, tem o campo ali de futebol, à direita, à esquerda, aonde mora ali, tem acho que uns 7, 8 moradores, dos quais também estão impedidos de levar os seus produtos, adubos e outros utensílios para a lavoura, porque também há um estreitamento. São pequenas coisas para resolver de forma muito rápida, mas de muito rápido mesmo, e dar o livre acesso para esses moradores. Vejo que há um pouquinho de lentidão nesse sentido. Eu acho que há como realmente acompanhar esses equipamentos, estar junto com os operadores e tal, para demandar e fazer essas pequenas ações. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. A palavra está com o líder de bancada. A palavra está com o vereador Juliano Balgarte. Senhor presidente, eu quero reforçar então amanhã às 19 horas, no Salão da Comunidade de São Vicente Mártir, iremos fazer uma reunião sobre os problemas de tubulação do bairro Nova Vicenza, que são muitos, e inclusive lá uma casa que tem um problema, que ela foi construída em cima de uma galeria de esgoto. Não sei como que liberaram, se liberaram. Então, se acontecer da casa cair, vai ser muito pior em vários aspectos. Inclusive vai trancar toda a tubulação de umas 2 quadras e os danos serão maiores. Eu também quero propor, senhor presidente, para que se coloque uma caixa da arrecadação de livros para mandarmos para as cidades que foram devastadas pela chuva. Ou seja, estão
engatinhando, lá vai começar, mas nós temos que também ajudar a reconstruir as bibliotecas do estado do Rio Grande do Sul, que foram literalmente destruídas. Destruídas com muita água, com muita lama, e isso é triste, porque sabemos que a literatura, o livro, ele é importante, não só para o conhecimento e formação do intelecto, mas também como propulsor de cidadania e fomento da cultura. Então, quero propor aqui, se assim possível, senhor presidente, para divulgarmos, que eu acho que é importante se somar a outros casos. Por fim, eu quero me somar à fala do vereador Tiago Ilha sobre a questão da privatização da Corsã. Nós precisamos que passe esse termo aqui pela Câmara de Vereadores, porque é um assunto muito sério e nós precisamos debater, tem que ler as minúcias do contrato, o que está previsto, o que não está previsto, porque é muito sério. Pelo que ouvimos naquela noite que teve a Corsã, o contrato é de 25 anos, se não me falha a memória, da privatização. Então, a AEGE... Então, concessão, isso, obrigado pela contribuição. A concessão, então, ela preocupa, porque a água é o bem essencial, é a água que todos nós precisamos. Então, nós temos que fazer o debate. Inclusive, eu recebi um e-mail por parte da Prefeitura que eles estão fazendo uma espécie de uma pesquisa sobre saneamento, sobre resíduos, algo do gênero, e até me mandaram, eu solicitei o projeto para ver se o município adere, o consórcio ou não. Até a moça que me mandou foi muito solícita, quero agradecer, mas não tem nada de concreto, só apenas um esboço de um link. Então, acho que caberia também fazer esse debate dos resíduos, mas com um projeto, para saber se o município vai estar entrando num consórcio benéfico ou se não corresponde à realidade do município de Farroupilha. Então, são esses os meus comunicados nesse espaço. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar de ações do seu gabinete ou assuntos de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Roque Cerverini. É um assunto por demais de interesse coletivo, as finanças do nosso município. Eu quero pedir para o nosso colega Rose colocar aqui no telão 2 fotos aqui que trazem as manchetes das preocupações com relação a esse tema. Veja o que diz o secretário Plínio Balbinotti, que é o secretário de Finanças do município. Ele diz o seguinte: o município vai ter rombo de mais de 50 milhões. Secretário de Finanças... Vereador Roque, só quero interromper o senhor para comunicar que nós não podemos exibir uma imagem de algum meio de comunicação. Mas, então, temos o jornal Farroupilha. A censura nessa casa não é fraca, viu? Pois é, né? Não, mas é a censura do regimento mesmo. Bom, enfim... aqui não pode mostrar matéria de jornal nem da imprensa, mas pode chamar a imprensa para vir aqui fazer vídeos, transmitir, transcrever e dar notícias da Câmara. Mas não pode botar a notícia da Câmara ou da Prefeitura no telão. Isso aqui é uma coisa que merece um estudo, né? É a sessão é a legislatura mais atrasada que eu já presenciei e participei, infelizmente. Mas então, estava aqui dizendo que as manchetes trazidas pelo jornal O Farroupilha, 40 anos, né, Jorge? Mais de 40 anos. Traz que a informação é do secretário municipal de Finanças do município que Farroupilha terá um rombo de mais de 50 milhões de reais. Então, senhor prefeito municipal, ou o senhor demite o secretário, ou o senhor revê a sua fala, que o senhor disse que nós estávamos inventando números. Obrigado, vereador. A palavra está com o vereador PC. Senhor presidente, desculpa aí, pessoal. Peço que a moção 08/2024 retorne à pauta. Era isso aí, só. Vamos retornar à pauta, moção 08/2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Palavra com o vereador Juliano Balgarten.
Não é muito meu métier a questão das finanças, mas eu, enquanto vereador, e como eu participo de praticamente todas as temáticas e me envolvo, e eu quero também tecer a minha manifestação, pois está no meu espaço regimental, no meu espaço conquistado através do voto. E eu vou falar. Quem não gosta, problema é quem não gosta. Está tendo uma bateção de cabeça. É aquilo que eu falava, né? Um gabinete compartilhado, um sobe, outro desaparece, daí a gente vê uma manifestação preocupante do secretário Plínio, e que nós temos um histórico muito positivo dele, vereador Roque. Um histórico dentro da Caixa Econômica, e inclusive foi escolhido a dedo, que é um profissional gabaritado. Só que eu acho que o prefeito, eu acho que não é o problema do secretário, eu acho que o prefeito não para na prefeitura, ele não deve saber o que está acontecendo. Então, talvez seja esse o problema, tem que dar uma parada, tem que dar uma acalmada, porque as coisas são dissonantes, elas não estão como os gritos ecoados lá fora. Então, tem coisa que não fecha, e é importante aqui referendar a preocupação com essa questão do dinheiro em caixa. E eu volto a frisar, por que foi escondido do primeiro relatório quadrimestral o saldo de Farroupilha? O saldo financeiro e a transparência e o compliance. Onde que está a transparência? Estão escondendo por quê? Eu gostaria de saber por que está escondendo, tem que mostrar. Ou vai só apresentar no dia 31 de dezembro, quando que é a lei de responsabilidade fiscal obriga? Não era o governo do diálogo, da transparência? Si, pero no mucho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Gilberto do Amarante. Quero dizer que hoje à tarde estive em alguns bairros de nossa cidade, no São Luís, eu fui solicitado, e no 1º de maio. Nós temos muitos pontos em nossa cidade que tem tubos, que até entendemos, a quantidade de chuva foi muito e estourou. Essa drenagem não deu conta. E também fui chamado aqui no bairro São Vicente, na Rua Vêneto, no bairro Nova Vicência, na Rua Vêneto, que seja consertado. Nós temos ali 3 pontos de tubo estourados, que recentemente foi feito isso. Fui chamado novamente para trazer o assunto em pauta. Porque uma coisa é uma drenagem antiga, uma coisa é uma drenagem de uma pavimentação nova que custou ali 2 milhões. Então, isso tem que ser resolvido imediatamente. Aí vai ficar uma obra velha, porque vai ter que abrir todo o asfalto ali, tchê. Outra questão, quero dizer que há vereadores que se envolvem em várias questões. Por quê? Porque eles estão envolvidos na comunidade, eles estão inseridos na comunidade. E até o próprio vereador Tiago, quando nós caminhamos na campanha, ele sabe disso. Que eu estou, e outros vereadores, estamos inseridos em várias questões de nossa comunidade. Não é um assunto. Por exemplo, nós trouxemos aqui eu participei diretamente de trazer mais de 2 milhões para o Hospital São Carlos de Farroupilha, através de nossa busca, junto com outros vereadores. Isso se chega muito mais, que graças a isso nós temos fortalecido a gerência do Hospital São Carlos. E muitas vezes algumas pessoas dizem do setor, mas e aí? Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Tiago Brunet. Só para... Agora eu lembrei de uma história, né? Eu e o Clayton estávamos conversando, acho que sexta-feira, que nós estávamos fazendo cirurgia, e conversando sobre acontecimentos políticos de bastidores, né? E aí é só para que as pessoas também entendam, né? E saibam, né? Uma vez, uma certa feita, o Pedroso pegou e mandou um áudio para o Clayton. Clayton, vai para Brasília, vai viajar que eu tenho que ganhar uns pilinha. Pelo amor de Deus. Coitado de vocês ter que fazer campanha desse jeito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Fala tudo, não tem problema. Fala. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente, abre mão. Só lembrar aos nobres vereadores da entrega da cópia da declaração de renda
na Secretaria da Casa. Nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.